caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre dois grandes exercícios militares da OTAN que estão se realizando ao longo de duas fronteiras russas e da pressão feita por aliados da Ucrânia envolvendo o envio de soldados para o terreno, com tudo isso levando Vladimir Putin a reforçar ainda mais as suas ameaças nucleares. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Nesta segunda-feira, 4 de março, a OTAN iniciou o seu primeiro exercício militar na Finlândia, o Nordic Response 2024, composto por 20 mil soldados de 13 países, com destaque para a Finlândia, que contribuiu com 4 mil militares. Esse exercício decorrerá por 2 semanas e envolverá manobras também na Noruega e até mesmo na Suécia, que apesar de ainda não ter entrado oficialmente na aliança, ficou com o caminho desimpedido após a recente ratificação húngara. E também nesta segunda, 4 de março, a aliança anunciou o início de um outro grande exercício militar, também composto por 20 mil militares, mas a decorrer numa região conhecida como Suwałki Gap, um trecho de menos de 100 quilômetros que separa a Bielorrússia do território russo de Kaliningrado. Segundo o comunicado da OTAN, nesse exercício estarão envolvidos, além dos 20 mil militares, cerca de 3.500 veículos de combate que simularão um ataque russo contra aquela região estrategicamente muito importante. Mas por que a aliança está realizando dois exercícios assim tão grandes em áreas tão próximas da Rússia? E qual está sendo a reação de Vladimir Putin diante dessa demonstração de força da aliança? No caso do exercício na Finlândia, o objetivo é alinhar as estratégias e coordenar a integração com o chamado Padrão OTAN, uma longa série de normas e padronizações que regem de tudo, desde a forma como os documentos devem ser escritos, até o calibre das armas, passando também por doutrinas aéreas, terrestres e navais. O objetivo disso tudo é garantir que, em caso de necessidade, todos os membros da aliança conseguirão combater juntos, como se fossem uma mesma unidade. Além disso, como a OTAN nunca tinha realizado manobras na Finlândia, é também uma excelente oportunidade para conhecer melhor as particularidades daquele terreno, com a Finlândia sendo conhecida por ter uma geografia muito difícil, salpicada por pequenos lagos e pântanos. Um ambiente especialmente difícil para o combate no inverno, com temperaturas que podem ser de até 20 graus negativos. No caso do outro exercício da aliança, que decorrerá entre a Polônia e a Lituânia no corredor de Suwałki, o propósito é reforçar a presença naquele que é visto como o calcanhar de Aquiles da aliança. Quando observamos o mapa, vemos que se trata de uma região com pouquíssimas cidades e com a base militar mais próxima localizada a quase 150 quilômetros. Por isso, em caso de guerra, a Rússia, em coordenação com a Bielorrússia, são capazes de isolar os países bálticos através do corredor de Suwałki. E é justamente para se preparar para essa eventualidade que decorrerá ali o tal exercício com 20 mil soldados da aliança. Segundo a nota da OTAN, nesse exercício serão exploradas também outras vertentes do combate moderno, com destaque para a logística e o deslocamento de tropas e veículos por estradas, motivo pelo qual serão empregados 3.500 veículos nesse exercício, que, segundo a aliança, percorrerão perto de 2.000 quilômetros de estradas pela Polônia e Lituânia. Não é preciso nenhuma grande análise para deduzirmos que esses exercícios na Finlândia e no corredor de Suwałki visam especificamente a Rússia.
No caso da Finlândia, como expliquei em outros vídeos aqui no canal, o país foi literalmente catapultado para dentro da OTAN após Vladimir Putin lançar a sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Antes da invasão russa, a maioria dos finlandeses eram contrários à entrada do país na aliança. Mas, após a invasão, a opinião da sociedade finlandesa mudou radicalmente, com a maioria passando a apoiar, rompendo-se assim um longo período de quase 80 anos de neutralidade e não alinhamento que começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de Putin ter usado a aproximação da OTAN das fronteiras russas como um dos argumentos para a invasão da Ucrânia, a Rússia não reagiu de forma especialmente raivosa à entrada finlandesa na aliança em abril de 2023. No entanto, desde o final do ano passado que o tom das ameaças de Putin vem aumentando de forma progressiva, com o Estado-Maior russo chegando mesmo a anunciar o aumento no destacamento de lançadores de mísseis ao longo da fronteira finlandesa. Esses exercícios militares da aliança coincidiram com as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que no final de fevereiro disse que o envio de militares da aliança para a Ucrânia não pode ser excluído. Para o presidente francês e muitos outros líderes europeus, a Ucrânia não está lutando apenas pela sua liberdade, mas também pela liberdade e segurança de todo o continente europeu, com muitos líderes acreditando que uma vitória de Putin na Ucrânia abriria caminho para novas guerras no futuro. Guerras que poderão, inclusive, afetar diretamente alguns países membros da OTAN, com destaque para Finlândia e países bálticos. E é justamente para impedir uma vitória russa na Ucrânia que o presidente Macron disse que o envio de militares não pode ser descartado. Uma declaração que, como podem bem imaginar, desagradou profundamente a Vladimir Putin. A OTAN tem 4 vezes mais soldados, 5 vezes mais aviões e 7 vezes mais navios do que a Rússia. Uma superioridade numérica que, se for usada na Ucrânia, resultará em uma inevitável derrota russa, levando Putin a dizer que, se isso acontecer, a Rússia não terá outra opção a não ser usar armas nucleares, com o líder russo dizendo mesmo que a OTAN não terá tempo nem sequer para piscar. Com a Ucrânia se debatendo com a falta de armas e munições em decorrência da paralisação das ajudas por parte do Congresso Republicano dos Estados Unidos, e com Donald Trump cotado para vencer as eleições presidenciais, prometendo se afastar da Europa e da OTAN, os países europeus poderão não ter outra alternativa a não ser a entrada direta naquela guerra, mesmo correndo o risco de Putin, diante da perspectiva de uma derrota na Ucrânia, decidir tomar a mais drástica e terrível das medidas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.